Olá, estamos começando mais um Unicultura e hoje direto de Nova Trento, daqui do Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro. No final do século XIX, aqui era o Morro da Onça, um simples local de peregrinação para os fiéis da cidade. Mas por volta de 1880, o padre jesuíta Tibeu sugeriu que aqui seria um local ideal para a instalação de um santuário em homenagem a Nossa Senhora. Vamos lá conhecer! Nova Trento já é conhecido por ser um polo religioso na região. Possui 2 dos 5 principais destinos em Santa Catarina. O Santuário Santa Paulina, que é o mais conhecido e visitado, e o Santuário da Nossa Senhora do Bom Socorro, que é o mais antigo. Nós estamos aqui com a Sônia. Sônia, obrigada por ter aceito conversar com a gente, tá? É um prazer. E ela vai conversar e explicar para a gente a respeito do segundo fórum que aconteceu aqui em Nova Trento, né? Explica um pouco para a gente quais foram as abordagens. A gente sabe que Nova Trento tem essa vocação para o turismo religioso e foi um pouco disso que o fórum tratou, né? Sim, esse é o segundo fórum de 5 que vão acontecer no nosso estado, né? O primeiro aconteceu na cidade de Ituporanga e o segundo, a nossa cidade foi contemplada. Justamente porque é uma cidade que tem vocação natural para o turismo religioso, até porque nós temos a primeira santa brasileira, né, Santa Paulina, e também porque nós possuímos 2 santuários, né? Então é a única cidade brasileira, não sendo capital, que possui 2 santuários, que seriam o Santuário Santa Paulina e o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, que fica localizado no Morro da Cruz. O fórum ele é fruto de um trabalho que já vem acontecendo do outro ano, né? Porque existe no estado uma preocupação em trabalhar com o turismo religioso. Então foi criado um grupo de trabalho, um GT, e através das reuniões desse GT se chegou ao resultado de fazer os fóruns regionais dentro do estado. Ótimo. Então esse foi o segundo, nós teremos mais 3 em outras regiões do estado ainda até o final do ano. A temática alusiva a esse segundo fórum, ela tratou mais sobre questões de marketing e trouxe também um padre de outro santuário que fez uma palestra conosco. Ele é de Goiás, do Santuário Nossa Senhora, do Santuário Sagrada Família de Goiás, um santuário muito grande, muito visitado também. Então ele veio partilhar conosco as experiências do Santuário de Goiás e trouxe algumas ideias para que a gente também possa estar utilizando aqui em Nova Trento e no geral em todos os outros santuários de Santa Catarina. E Nova Trento tem dados relacionados a esses aspectos do turismo religioso? Quantas pessoas visitam a cidade por ano? Sim, inclusive foram apresentadas no fórum, né? Foram apresentados esses dados da visitação anual. Então nós recebemos em torno de 90 mil pessoas anualmente visitando o Santuário Santa Paulina. Né? Isso não quer dizer que essas pessoas visitem tudo dentro da cidade, mas o santuário em si, nós temos esse dado concreto de 90 mil pessoas ano.
Eu não tenho muita certeza em precisar, mas são 32 igrejas no município, mais ou menos? Isso, na verdade, acredito que são, o padre vai saber falar melhor sobre esse assunto, mas entre capelas e oratórios fora, são quase 40, na verdade, porque tem os oratóriozinhos, né? Cada bairro da nossa cidade, ele contempla algum oratório pequeno. Isso já é um atrativo, né? Uma característica da cidade que acaba se tornando um dado justamente para incentivar esse aspecto do turismo. Né? Isso, é porque a nossa cidade, ela tem uma característica que vem lá do passado de muita religiosidade. Então, os primeiros que chegaram aqui, eles foram construindo em cada bairro, né? Hoje são bairros, na época não eram, mas foram construindo pequenas igrejas e casas de oração. Sim. E o município tem um planejamento para esse turismo religioso para os próximos anos? Estamos trabalhando e desenvolvendo, né? O turismo religioso hoje em Nova Trento ele já é consagrado, ele tende a crescer cada vez mais. Sim. Então, dentro dos nossos planejamentos, o que contempla? Melhorias de acesso, melhorias no sentido de receber o nosso turista, né? A rede hoteleira, a rede de gastronomia, todas elas precisam ir se ampliando, renovando, né? E tudo isso faz parte desse planejamento. Mas não só para o turismo religioso, nós contemplamos também um planejamento para fazer com que todo o trade turístico cresça na cidade, inclusive o turismo rural também. Muito bom. A gente te agradece, acho que foram colocações para esclarecer bastante, né, essa temática que é significativa porque está relacionado ao desenvolvimento da própria cidade. Sim. Né? Agradecemos pela entrevista, então. Obrigada também. O Santuário de Santa Paulina é o terceiro destino religioso do Brasil. Recebe cerca de 90 mil visitantes por ano. Mas é aqui, do Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro, que a gente tem as maiores e melhores vistas em Nova Trento. Estamos aqui com o Padre Pedro, que é pároco aqui em Nova Trento e reitor aqui do Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. E ele vai contar um pouco para nós aqui como é que funciona o dia a dia do santuário, os horários de funcionamento, quando tem as missas, os eventos do ano. Por favor. Muito bem. Obrigado por estar. Nós acolhemos a todos e manifestemos a nossa alegria nesse momento em poder registrar aqui neste lugar tão bonito, um lugar onde estamos aqui 525 metros de altitude, 5 quilômetros da cidade de Nova Trento, no alto de uma montanha revestida com a natureza exuberante, como nós podemos contemplar aqui neste lugar tão sagrado, que depois também vamos conhecer um pouco mais da história deste lugar aqui. Todos os sábados e domingos nós temos a Santa Missa às 10 horas de sábado, depois um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção do Santíssimo. Domingo também às 10 horas nós temos a missa, igualmente temos a bênção, a adoração e a bênção do Santíssimo. Domingo à tarde, a partir das 14 horas, nós temos um momento de adoração, a reza do Terço da Misericórdia, depois a bênção do Santíssimo. Às 15 horas, nós temos a Santa Missa aqui neste belo santuário Nossa Senhora do Bom Socorro. Certo. A visitação de peregrinos, a maior que o senhor falou, é na Semana Santa, né? Isso, exatamente. E tem outros eventos, outras festas, comemorações que acontecem? Sempre no primeiro domingo de maio, que quase sempre essas duas festas ficam próximas, porque quase sempre a Sexta-feira Santa, a Semana Santa, a Páscoa, ela se celebra dentro do mês de abril. E mês de maio, primeiro domingo de maio, nós temos a festa em honra a Nossa Senhora do Bom Socorro aqui. Daí acontece a festa. Aconteceu agora há poucos dias a festa, onde temos a participação de festeiros, toda uma dinâmica que de ano em ano a gente muda também
para diversificar um pouco e acolher o pessoal e se sentir bem com os festejos em honra a Nossa Senhora. Tá certo. Padre Pedro, então muito obrigado por esses esclarecimentos, as informações e vamos conhecer um pouco mais aqui do santuário. Muito bem, estamos juntos. E agora nós estamos aqui na parte interna do Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro e vamos conversar com o Padre Flávio, que vai relatar para a gente um pouquinho da história do santuário, como se originou, né, com os colonos, né, que vieram da Itália, como foi o processo de construção e também apresentar para a gente alguns documentos que a gente tem para comprovar um pouco dessa história. Padre Flávio, obrigada por estar aqui conversando com a gente. Então, conta para a gente um pouco da história aqui do santuário. Então, primeiramente dizer da alegria de poder contribuir também com esse documentário sobre este santuário. Nesse ano, a Nova Trento completa 150 anos da chegada dos imigrantes italianos, em sua maior parte, 75% trentinos, mas também tinha lombardos, vênetos, friulanos e outras, vamos dizer, dialetos da Itália. E quando eles chegaram aqui, né, Nova Trento, se depararam com esse relevo, bem montanhoso. E a lembrança dos Alpes, no norte da Itália principalmente, e com eles também, logo em seguida, chegaram os jesuítas. Eles ficaram aqui em Nova Trento 140 anos. Um deles, o João Maria Tibel, que fez o primeiro documento sobre a história aqui do morro, o padre João Maria disse um dia, lá sul, né, quer dizer, lá em cima, disse para um grupinho de imigrantes, ficaria bem uma capela, como nós temos lá na Itália, para subir as montanhas aos domingos, fazer a oração. Só que ficou naquilo, assim. Quando chegou a passagem do século XIX para o XX, então houve uma movimentação muito grande de o que vamos celebrar na passagem do século, naquela noite, para o século XX. Alguns até tinham medo, sempre tem essas passagens do século, também um pouco de medo ou superstição e também de fé. Então, Giovanni Voltolini, que era morador aqui do bairro Morro da Onça, ele teve a ideia de fazer uma trilha para esse monte, que era chamado Morro da Onça, e colocar aqui em cima uma fogueira para acender na passagem do ano. E o padre Luiz Maria Rossi era um jesuíta, e o padre Alfredo Roussel, que era outro jesuíta, colaborador da paróquia, ele disse, não, vamos colocar uma cruz, não só nesse monte, mas no Bela Vista, no Lima e no Barão. E assim começou uma movimentação de fazer as trilhas. O João Voltolini, ele fez um diário, e recentemente a gente publicou, ele fez em dialeto trentino, como foi essas trilhas, como foi descobrir esse rochedo aqui ao lado, onde foi depois colocada a cruz, e o movimento das subidas, foram feitas 5 trilhas aqui para o monte. E depois ficou a estrada que hoje nós temos, é uma delas que foi sendo melhorada, e sobrou ainda a trilha do Morro da Onça, que desce lá próxima à capela, né, do Morro da Onça. Então, originariamente foi essa marcação, né, do topo desses morros, começou talvez na passagem do século, e depois, então, de alguns anos, é que começou todo o processo para a construção da igreja, foi isso? Foi, bem mais ou menos isso, porque aí eles começaram, assim, aos domingos subir, mas só tinha cruz aqui, fazia o tipo piquenique com a família. E um dia o padre Alfredo Roussel, ele disse, vamos fazer uma missa lá em cima. Então, 2 anos quase, né, levou até ter a primeira missa. No dia 2 de julho de 1902, foi feita a missa aqui. Aqui era um campal, teve 80 pessoas. Mas na bênção da cruz, deu 300 pessoas aqui, né, para benzer a cruz. E naquela primeira missa, o padre Alfredo disse, vamos nos organizar para fazer uma igreja. E aí, essa torre, né, que é onde hoje temos a imagem lá em cima,
foi a primeira parte que foi feita. Então levou até 1912, né? Inclusive tem a data lá em cima, né? Ela ficou pronta em 12. Antes a imagem ficava embaixo, a imagem veio da França, ela chegou em 1906, ela ficou 6 anos aqui embaixo. Né? E doações da comunidade, a maior parte do trabalho voluntário? Sim, aí era mobilizado as pessoas, saíam lá de baixo, né, do pé do morro, 5 horas da manhã, um pouco até antes, vinham trazendo tijolos, saquinho de areia, né, materiais, madeira, para fazer a igreja. Até que depois fizeram até um contrato para fazer os tijolos, até o Giovanni Voltolini, ele deixou por escrito, e 2 senhores se prontificaram então a fazer tijolos, mas a primeira fornada tinha um processo de verificação de qualidade. Se não passasse no teste com os pedreiros, não ia ser aprovado, mas passou. Então, tudo isso aqui foi feito voluntário, né? E os pedreiros que vinham aqui eram todos da cidade, que é uma cidade com muitos pedreiros. Sim. Então, como ela está hoje aqui, ela teve o início ali por volta de 1903, era uma parte de madeira, só ao redor da torre, que começou também nessa época. Em 39, ela ficou pronta essa laje, que aí ficou como um mirante. Em 94, 95, ela foi ampliada, ela era até ali, então ela foi ampliada até a parte lá de fora. E sempre, as laterais, né? Também. E as laterais, elas foram ampliadas. Os bancos são os mais recentes, foi essa a melhoria dos bancos, que eram os primeiros ainda, né? Então já danificados. Mas nesse período de 125 anos, então teve esse apoio dos padres jesuítas, que eles saíram daqui há 6 anos, nós somos diocesanos, né? Chegamos no lugar deles, e eles sempre tiveram uma equipe aqui, né? Uma coordenação, e depois um grande número de voluntários, de simpatizantes, vamos dizer, devotos. Né? E assim que é até mantiveram hoje, né? Até hoje. A gente estava conversando anteriormente o quão agradável, né? O quão tranquilizante é essa paisagem toda, né? Contemplar essa paisagem. No meio da natureza. Sim, acaba sendo esse mirante tão significativo para a nossa região, mas essa paz, ela também pode ser associada às rochas que compõem aqui, né, padre? Essa montanha, ela está, bem dizer, firmada no quartzo róseo, né? Tem o branco e o rosa. Até abaixo dessas montanhas, até a década de 60, eram extraídas, né? Com túneis, com dinamite, eram tiradas as pedras e levado para, se não me engano, Pomerode, onde fazia a porcelana, Oxford. Sim. Era levado para lá, né? Então o quartzo também era explorado para outras, como é usado, né? Sabemos que as pedras, elas têm, né, também uma energia. Carregam a energia. Então, a gente vê, tem várias, né, a flora na terra, pedra, tanto branco como rosa. É um cenário que tem toda essa... registra a passagem do tempo da comunidade de Nova Trento. Sim. A gente ainda tem a contemplação da natureza, a gente consegue enxergar o mar daqui de cima, Isso. né? E mais ainda, então, que eu descobri hoje, que essa composição da rocha do quartzo rosa, que acredita-se trazer toda essa energia, né? E aí a gente vê assim que o próprio santuário ajudou a manter, porque boa parte aqui nunca foi derrubado. Eles derrubaram essa parte de cima para poder construir, mas já logo abaixo foi deixado, né? A natureza preservado. Né? E isso também, a gente vê os pássaros, vê outros animais silvestres que vêm, que em outros lugares já quase não se vê. E também, ultimamente, a gente tem visto muitas pessoas que vêm contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, né? Que ajuda também a contemplação. Muito bom. A gente tem mais algum dado histórico que o padre gostaria de compartilhar? Eu acredito que é bem importante ter essa ligação por que esse título do Bom Socorro? Porque Maria, a mãe de Jesus, tem vários títulos. E esse é um título que tinha lá na França.
E um dos jesuítas era francês, de lá, da região da Normandia. E ele veio para o Brasil para se curar, né? Ele tinha tuberculose. Na época a tuberculose não tinha cura. Então até ele está sepultado aqui atrás do altar da igreja. É o padre Alfredo Roussel, que teve a ideia de ter a igreja. Porque ele disse, junto à cruz, né, no Calvário estava Maria, a mãe. Então ele indicou esse nome, os imigrantes aceitaram e ele doou esse quadro lá, é original. Mas aí ele era muito amigo de uma condessa, a Clément Tonnerre, ela era de Paris, e ela então mandou, ele fez um pedido, ela mandou aquela imagem, pesa 700 quilos, né, 2 metros e pouco de altura, e chegou depois que ele tinha morrido, mas chegou até aqui, foi uma epopeia. Ela veio até o Rio de Janeiro, ficou lá parado um tempo, depois até Itajaí, de Itajaí aqui ela veio de carroça. Quando ela chegou em Claraíba, veio um mensageiro avisar o povo, né? E eles foram com a banda musical, Padre Sabatini, todo o povo, né? Foram até aqui a Cascata receber a imagem que chegou, né? Para ser colocada aqui. Como não estava pronto ainda, ela ficou quase um ano na matriz e depois veio para cá. Depois subiu para cá. Quero lhe agradecer, então. Amém. Acho que foi uma passagem histórica, né, com algumas curiosidades. E isso só ajuda a gente a entender um pouco mais a respeito da própria cidade de Nova Trento e também daqui do santuário. Muito obrigada, tá? Eu agradeço a oportunidade, né? E durante esses 125 anos, então, teve várias publicações também do padre Cibeu, João Maria, do padre Lázaro Plebani, do padre Lidivino Santini, do padre Cláudio Piva, do diácono Mauro, e recentemente eu fiz esse, mas não foi meu, porque era do João Voltolini, ele fez o diário, transcrevi. Muito obrigada. Agradeço essa oportunidade. Estou aqui agora com o Márcio, que ele é o coordenador de um grupo de voluntários. Né, de voluntários que gerenciam aqui, administram, né, o dia a dia do santuário, né? E ele lida com esse grupo, com os visitantes que vêm aqui, né, os vários tipos de visitantes. Vamos ver um pouquinho sobre isso daí. Como é que é essa dinâmica e o dia a dia aqui do santuário, Márcio? Então, Francisco, a nossa coordenação, nós somos em 5 pessoas. A gente segue a orientação do Padre Pedro, lógico, né? Mas é um trabalho voluntário. Dentro desse trabalho, a gente se preocupa com toda a coordenação e com toda a estrutura do santuário, né, em si. A gente tem 2 focos principais, que são organizar a caminhada da Semana Santa e a festa da nossa padroeira no 1º domingo de maio, né? Mas o trabalho da nossa coordenação se resume em manter a estrutura física do santuário funcionando. E esses visitantes que o santuário recebe, como é que eles se dividem e vocês administram essas... A gente considera que a gente tem 3 principais tipos de pessoas que frequentam o nosso santuário, né? O foco principal é o religioso, pessoas que vêm procurar o santuário por causa da religiosidade, né? Isso está bastante ligado à população neotrentina aqui. O povo de Nova Trento tem um apego muito grande aqui com o santuário, então a gente tem essa preocupação com a religião. A gente tem um outro tipo de público que é o turista, que é a pessoa que vem aqui contemplar a natureza, vem conhecer o santuário, e que é um ponto turístico aqui da nossa cidade, né? E também a gente tem um público que vem praticar esporte aqui no nosso santuário. A gente tem uma pista aqui de ciclismo, tem muitas pessoas que fazem a caminhada no próprio trajeto aqui, que dá acesso ao santuário. Então são 3 públicos distintos: o pessoal do esporte, o pessoal que vem procurar a religiosidade e também o turismo. Aqui em cima, né, vocês estavam me contando que estão reestruturando a pousada para receber visitantes que poderiam ser desses 3 grupos de turistas. Isso, Francisco. Então, o que a gente está lutando aqui no santuário? A gente tem um desafio que o território do santuário é pequeno. Esse é um grande desafio nosso. A gente está tentando otimizar os espaços, porque é um espaço bem reduzido, né? A gente tem uma dificuldade, por exemplo, nos finais de semana aqui, com estacionar os veículos. A nossa área é bem reduzida, então nesse momento a gente está desenvolvendo um projeto de todo o complexo do santuário, para justamente poder otimizar os espaços e poder
dá opção para mais pessoas poderem frequentar o santuário. A gente está quase com a nossa capacidade esgotada hoje, né? Então, por exemplo, num domingo, o restaurante já não está mais comportando a demanda, o estacionamento não está mais comportando a demanda, e a gente está com um projeto para poder reestruturar essa parte física do santuário para otimizar essa situação. Estava comentando contigo antes ali que a gente também tem estruturas que são bastante antigas, né? A gente tem estruturas aqui que têm quase 100 anos, e a gente está num trabalho para modernizar essas estruturas e adequar elas para poder atender as pessoas de uma maneira mais adequada. Queria te agradecer muito por esses esclarecimentos. A gente que agradece pela oportunidade, né? E tomara que com esse trabalho a gente possa trazer mais turistas aqui para o nosso santuário. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Hoje nós contamos com a participação especial dos alunos da primeira fase de publicidade. Eles nos auxiliaram nos bastidores, o Gustavo, a Larine e a Vitória. Gustavo, conta pra gente alguma experiência nova, algo que você aprendeu hoje com o programa? Foi uma experiência sensacional. A gente ajudou a dirigir a câmera, cuidar do áudio, fez captações para o Instagram. Tudo isso, querendo ou não, é novo para a gente que está recém na primeira fase. E vai contribuir muito, né, para as próximas fases e para a nossa formação na publicidade. E a Vitória, que não é nascida em Nova Trento, mas mora aqui há mais de 10 anos, vai contar para nós um pouquinho sobre o que ela aprendeu que não sabia a respeito do santuário. Bom, a gente teve bastante conhecimento, né? Desde a imagem vindo da França, a estátua, né, que a gente tem aqui no morro, desde o registro na pedra da primeira missa que teve aqui, ter a presença de quartzos rosa aqui, né, no morro, e ele em si ter sido montado, né, feito sobre rochas. É bastante conhecimento e acredito que leva pra gente, né? Bem legal. Larine, algo diferenciado assim que você queira contribuir, fazer uma colocação? Então, eu acho muito importante trazer esse programa, Unicultura, aqui para Nova Trento, porque o turismo religioso ele é o mais importante aqui em Nova Trento e é o que gira a maioria dos comércios. Então, trazer essa visibilidade para cá é muito importante e é essencial. Sim, bastante gratificante, né? A gente agradece a participação de vocês e tomara que em breve a gente se encontre em outra Unicultura. Então, olha, o santuário aqui no Morro da Cruz é um dos lugares fantásticos para se conhecer em Nova Trento, não é verdade? Sim, foi bem significativa a vinda, né? Conhecer a gastronomia, os aspectos religiosos, que são os que caracterizam o santuário, a própria paisagem, por ser um mirante natural, e a gente ainda descobriu hoje que tem algumas trilhas para práticas esportivas. Então, vale muito a pena visitar esse local. É verdade. E esse foi mais um Unicultura. Curtam o programa e a TV Uni nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no YouTube. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.